Fala, galera do Fightcast. Estamos abrindo a nossa segunda temporada de entrevistas aqui, trazendo o que há de melhor no meio de jiu-jitsu, de comunicação, criação de conteúdo. E hoje nós temos o prazer de trazer aqui no nosso bate-papo Carlos Arthur Júnior, repórter da Gracie Mag e um grande amigo pessoal meu. Arthur, um prazer ter você aqui, meu amigo. Ei, Vitor, um prazer, cara. Eu acho que das entrevistas que eu já dei na carreira, essa está sendo a mais satisfatória para mim, por ser um grande amigo, e espero poder trazer informação aí e agregar no Fightcast. Muito obrigado, Arthur. Vamos lá. Para a galera que não te conhece, queria que você falasse um pouquinho quem é Carlos Arthur Júnior. É sempre difícil a gente se identificar, né, no caso. Eu sou um repórter de veia, tenho sempre curiosidade, sempre fui um cara curioso, e sou um apaixonado por jiu-jitsu. Acompanho jiu-jitsu todos os dias, faz parte do meu trabalho. Na minha folga eu vejo jiu-jitsu, é um problema seríssimo. E sou um estudioso, você sabe bem disso, a gente trabalhou junto por muito tempo. E eu acho que a questão de se identificar é sempre complicado. O pessoal diz que eu sou um repórter sempre ávido, sempre correndo atrás de informação e tal. Vou duro, onde eu preciso ter o que eu busco. E jornalismo é isso, né, cara? É correr atrás da informação, trazer o que há de melhor para o leitor e sempre trazer a verdade com responsabilidade. Eu acho que essa é a essência do jornalista, eu puxo isso para mim bastante e sempre tento refletir isso para quem está lendo, quem está acompanhando o material que a gente faz, seja por áudio, vídeo, ou o que quer que seja. E Arthur, queria que você voltasse lá no início, quando você decidiu fazer jornalismo, mas não necessariamente na faculdade. Queria que você falasse assim, o teu início na carreira, na prática. Como que foi, aonde foi e o que você lembra desse tempo? Cara, você falou que quando pensou em fazer jornalismo, né? Eu nunca sonhei em fazer jornalismo. Eu caí de paraquedas, me convidaram para fazer uma faculdade, porque eu estava muito tempo parado, tinha parado de trabalhar e tal, e acabei fazendo jornalismo porque era a faculdade que tinha mais perto ali da minha região. Então, por mais que eu tenha sido um jovem muito falante, né? Nunca me identifiquei com o jornalismo, acabei caindo no jornalismo de paraquedas. E da mesma forma que caí de paraquedas no jornalismo, caí de paraquedas na reportagem. Meu primeiro estágio no primeiro período foi fazendo futebol numa rádio, e as coisas foram escalando. Da rádio eu fui para uma assessoria de imprensa, da assessoria de imprensa eu conheci o MMA, e eu conheci o Carlos Cobrinha, que é nosso amigo, e fiz minha primeira cobertura de MMA ainda como estagiário na assessoria de imprensa para a Gracie Mag, e tempos depois fui contratado. Eu vi a Gabriela, minha esposa, ela viu um anúncio de uma vaga de emprego na Gracie Mag. Caraca, que E eu história. já tinha... Pois é, eu já tinha escrito, né, nessa equação aí com Cobrinha, mas eu falei assim, a besteira, a gente deve estar precisando de um repórter, não é de um estagiário, eu ainda não me formei. Aí ela falou, mas manda o currículo mesmo assim e tal. Mandei o currículo, fui conhecer o nosso amigo Marcelo Dunlop na redação de Copacabana, o resto da história, tô aí. Antes de a gente chegar lá naquela redação lá de Copacabana, uma sala bem pequena, eu queria que você comentasse como foi trabalhar com MMA, você ali logo no seu primeiro período da faculdade. Como é que foi entrar nesse mundo? Lá para 2011, 2012, a realidade era outra do que a gente vive. A comunicação, então, no meio da luta, ainda estava se estruturando, não é esse boom que é hoje. Então, como é que era fazer jornalismo naquela época? O que você lembra disso? Então, o meu primeiro contato com MMA foi em 2011, num Jungle Fight, e meses depois eu fui no UFC Rio 1, que foi o UFC Anderson e Yushin Okami, que foi aqui na época HSBC Arena, que hoje é Geonesse Arena. O que eu posso analisar de diferente daquela época para hoje é que o jornalismo era muito... A rede social ainda era um negócio que estava nascendo ali em 2011, 10 anos atrás. E os jornalistas, os repórteres da época, eram os repórteres gerais, né, de mídias grandes, né, o Globo,
Extra, jornais e tal, que pegavam um grande evento que tinham no Brasil, mas não entendiam tanto de MMA, assim. E o pessoal hardcore. Eu lembro que na época eu conheci o Cristiano Martins, que você também conhece bem, né? E o Sim. Tom Munhoz, que hoje é announcer, na época eles faziam um canal que chamava MMA Tube. E eles eram o hardcore do hardcore, assim. Foi apresentado pelo Cobrinha a eles na sala de imprensa desse UFC e teve essa diferença, né? Isso de 2011 para cá, hoje em dia tem vários blogs, várias mídias digitais, Instagram, e o que seja, várias pessoas que se identificam com o esporte e querem fazer a cobertura sobre isso, informar seus seguidores e tal. E naquela época era muito mais difícil. Mas o meu primeiro contato dentro mesmo do MMA foi já em 2012, meados de 2012, assim. Eu trabalhei na Tinogueira. Eu fazia assessoria de imprensa lá da Tinogueira, trabalhando junto com o Fernando Flores na Midiática. E teve um lance curioso que foi o anúncio do TUF Brasil com o Minotauro e o Verdun, que foi uma notícia que nós demos internamente, eu e o Bruno Ramon, anunciamos, né, antes do Globo Esporte, inclusive, que soltou na mesma tarde, que o Minotauro seria um dos treinadores do TUF 2, né, no caso, foi depois do Vitor Belfort e Vanderlei Silva. E foi naquela meada ali, né, 2011 em fevereiro, fez 10 anos agora, foi Anderson e Vitor, que foi a explosão do MMA no Brasil. Depois foi o primeiro UFC no Rio, foi o primeiro UFC no Rio, né? Foi o segundo UFC no Brasil, foi o Anderson e o Shiokami. E em 2012 a gente teve os dois tufes, né? Vitor Belfort contra Vanderlei Silva e Minotauro e Verdun. Então foi daí que explodiu o MMA no Brasil. Em 2013 foi um ano muito louco. A gente viajou eu não parava na redação, né? A gente trabalhava junto na época. E eu saía o tempo inteiro para cobrir MMA, porque foi a época que o MMA explodiu no Brasil. Foi entre 2011 e 2013. Assim, 2013 já estava na vanguarda. 2011 foi a época que explodiu. Final de 2012, que eu cheguei na Gracie Mag logo depois do Mundial, foi quando o Bochecha venceu do Rodolfo, que ali foi acender essa rivalidade. Até então a gente tinha Rodolfo só como número 1. Em 2012 o Bochecha apareceu. Começamos a trabalhar na Gracie Mag e eu queria que você falasse também, a galera que acompanha a gente hoje tem acesso a todas as lutas possíveis, né? Por causa da Flow Grappling, maior mídia de jiu-jitsu que temos hoje, pelo fato de fazer a transmissão de todos os eventos. Mas há 10 anos atrás não era assim. Nós tínhamos uma câmera semi-profissional na mão, onde íamos para o Rio Open, São Paulo Open, Brazilian Open, numa guerra danada, filmar caras hoje que são ídolo. Márcio André, Paulo João Miau, Maxi Jimenez, Isaac. Todos esses caras nós vimos de azul roxa passando perrengue nos campeonatos, naquela correria sem ter um patrocínio, sem saber se dariam certo como é hoje. Então, aquele tempo foi muito complicado, cara. Assim, para ver o jiu-jitsu no patamar que está hoje, eu jamais imaginaria naquela época que nós estaríamos aqui hoje sentado falando de jiu-jitsu e como o esporte mudou a vida de todo mundo. O que você acha dessa evolução e como foi vivenciar aquele momento? Um Rio Open que ninguém queria ir, só tinha a Gracie Mag, estava lá todos os dias, que era de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e outras mídias iam só no sábado e domingo. Mas foi por causa dessa campanha que a gente fazia de todos os dias que a gente criou muito contato com os lutadores top de hoje em dia. É verdade. Eu acho que você divide esse sentimento comigo, né? É gratificante ver não só o crescimento do esporte, né? Que a gente acompanhou um pedacinho. Eu acho que falar que a gente pegou o esporte crescendo é exagero. Porque temos professores e técnicos que trabalharam isso. A gente pegou o início da fase boa, digamos assim. Os caras, taparam vários buracos na estrada que hoje a gente trafega mais de macio. Mas a gente teve a oportunidade de acompanhar vários atletas que hoje são referência no mundo do jiu-jitsu bem no início.
não só os coloridas, mas os pretas que estavam chegando, né? O Rodolfo, como você bem lembrou, foi campeão absoluto em 2011. Aí em 2012 chegou o Bochecha, né? E aí começou a era Bochecha, né? Em 2012. A gente estava lá. Verdade. E é gratificante demais, cara. E é legal também que existe não só o nosso reconhecimento pro lado de lá, mas deles pro lado de cá, né? A gente já está nesse meado há muito tempo e a gente tem um relacionamento muito bom com todos eles e é gratificante, como eu falei, ver o crescimento do jiu-jitsu. E a questão da cobertura era complicado mesmo, esse negócio da câmera aí. Hoje em dia a gente trabalha com equipamento um pouquinho melhor, né? E naquela época a gente tinha só a Cybershot e filmava. Tem luta filmada até hoje, eu estava vendo esses dias. Luta do Herbert Burns, que é atleta do UFC hoje, lutando na seletiva no Maracanãzinho. Então. Herbert e Marcinho, e tem Márcio e João também, cara. João, temos luta do João Gabriel lutando na seletiva do Maracanãzinho. Também, cara, essa foi a cobertura da seletiva do ADCC 2013. Foi muito marcante para mim, porque foi a vez que, como a gente começou a trabalhar junto no final de 2012, ali logo pro meio de 2013, que os grandes eventos começaram a acontecer no Brasil. Então foi onde a gente não fazia cobertura em tempo real, não tinha isso. A gente usava... Cara, é muito estranho falar isso hoje, não tinha cobertura em tempo real. Não tinha. Eu lembro que a gente tinha umas 10 folhas de ofício na mão, papel e caneta. Onde cara, pensar que a gente pegou essa época de papel e caneta ainda, né, cara? É absurdo, né? O celular era pequeno ainda, não tinha. Só dava para tirar uma fotinha ou outra ali e você ficava com as fotos, porque até então, nesse tempo, eu não gostava de tirar fotos, tinha até um receio. Você sempre puxava minha orelha, chamava atenção, mas eu não queria. E aquela seletiva foi marcante pra caramba, porque era muita luta boa acontecendo ao mesmo tempo, e a gente com papel e caneta anotando placar, entrevistando. E uma coisa legal para contar que foi naquele seminário de regras, né? O João Miau estava lá, ele já era o atleta que mais se destacava na faixa marrom, se eu não me engano. Aí você chegou para ele e falou: "E aí, João, entendeu as regras todas?" Aí ele: "Pô, cara, entendi nada." E chegou lá no final, ainda ganhou, e dando uma entrevista, ele sempre muito marcante, que ele dava entrevista, mas ele nunca se autopromovia, ele sempre falava que eu tenho que melhorar, não lutei bem hoje. E ele ganhava, era estranho ouvir isso. A seletiva foi muito marcante, foi a primeira vez que eu vi o Cavaca lutar pessoalmente, que teve aquela gogoplata que ele deu no Kitchener no final da categoria. Histórico. Foi muito bacana. O que você lembra desse dia? Cara, esse dia foi muito legal, porque, inclusive, esse dia foi a estreia do meu primeiro boné. Esse aqui, o boné clássico, né? Esse aqui é o segundo, é a segunda versão, é que eu peguei depois, tá mais novinho, né? Mas ainda assim é cascudo. Mas foi a estreia do boné. Tem até uma foto nossa, né? Que o Marcos da Flashport que tirou, eu e você com o boné da Gracie Mag. E aquela cobertura foi... Cara, eu lembro de muitas coisas daquela cobertura. Eu lembro da gente, antes de entrar no ginásio, encontrar com o Márcio e com o Herbert na porta do ginásio, magrinho, esperando para pesar o 66, né? Caraca, o Herbert bater 66, cara. Herbert, eu lembro real, cara. Herbert estava até com uma blusinha do Brasil surradinha pra caramba pra bater peso. Que a bucera levinha. Pô, mas bater 66, aquela rapaziada, né? Pô, o Herbert é grande, pô. Acabou se machucando. Machucou na semi, lutando com o Marcinho, foi. Pô, e a gente acompanhou ele não tinha nem lutado pelo ONI Championships ainda. Não, muito tempo antes ainda. Pô, muito foi fazer várias lutas de MMA para lutar na Ásia e hoje está no UFC. Então ali foi um divisor de água para muita gente, né? Sim, foi o João Gabriel mesmo, tinha acabado de pegar a faixa preta, né? Tinha poucos meses de faixa preta. Cara, teve muita coisa legal ali naquela seletiva. Teve, pô,
fugindo um pouquinho do jiu-jitsu, indo para MMA, teve o Leozada lá, o Leozada Nogueira, o irmão do Alexandre Pequeno, que ele finalizou todo mundo na guilhotina naquela seletiva. Verdade. Ele foi pro ADCC na China, aí lutou com o Ben Henderson, atacou 10 guilhotinas no Ben Henderson saiu de todas. E, pô, teve várias coisas, né? Teve Cavaca, teve, Cristiano Tite, sei lá, Cláudio Calazans, uma porrada de astro, né? Pô, teve a... O Velho, que hoje está fazendo seu treinamento voltado para o MMA para fazer sua estreia, também estava lá, é um grande nome do jiu-jitsu, duro demais, também estava lá na seletiva. Todo mundo em busca do sonho ainda, né? Muito maneiro falar isso, ver que a galera conseguiu alcançar o objetivo, né? Muita gente que lutou aquela seletiva hoje é enorme, né? No cenário do jiu-jitsu e estava lá buscando espaço, bem como você falou. Eu gosto sempre de dizer que o trabalho do jornalista ele nunca acaba quando o campeonato encerra. O nosso trabalho continua. Então, para a galera que está nos ouvindo, pensa que o jornalista vai para lá só para tirar foto, escreve ali e acabou. Não. Nosso trabalho ainda continua na redação, nos outros dias, pós-evento. Eu lembro de uma coisa que eu pensei até que ia ser demitido por causa disso, porque todos os resultados que eu tinha, eu joguei fora depois do campeonato, que era o primeiro campeonato que eu tinha. Então todas aqueles resultados de quem ganhou na primeira luta se perdeu. Aí depois o Lopes chegou, pô, fera, então você tá começando aí, não se joga fora os papéis da cobertura, a gente queria dar o resultado completo na revista e não vai poder porque você não tem. Eu falei, caraca. Se perdeu, a gente não lembra. E ninguém pegou isso, eu acho. Nunca mais joguei um papel fora, mas eu lembro que quando eu peguei esse papel, caneta na mão, eu fiquei lembrando do Carlinhos, o nosso amigo do Cobra, que ele também só anotava no bloquinho as coberturas da seletiva. Cara, ele cobriu a seletiva do World Pro em 2011, lá no canto do Rio, em Niterói, um calor surreal. Todo mundo, meu irmão, em busca de aparecer no site para tentar um patrocínio, ele estava lá. Foi ali que eu falei assim, pô, quero fazer isso um dia, mas não imaginava quão grande era a missão, né? A gente só conhece quando a gente faz parte, né? E essas coberturas, hoje em dia, é engraçado, Vitor, você falou esse negócio do canto do Rio, né? Eu já fiz cobertura lá, e muito aparece, né, das viagens, das entrevistas com os grandes personalidades e tal. Boa parte do que é exposto do nosso trabalho, ou que chega em destaque do nosso trabalho, é a parte boa, né? A parte ruim ninguém quer. Quer chegar lá, sair de casa muito cedo, você mora em Itaboraí, eu moro em Jacarepaguá, os campeonatos eram na Tijuca, aí tinha que sair, sei lá, o campeonato começava às 9 da manhã já com faixa preta, então a gente tinha que sair de casa às 7 da manhã, acorda às 6, sai às 7, pega o ônibus lotado, chega lá. Hoje em dia é uma maravilha, né? Mas, pô, lá atrás, quando começou, amigo, era dureza. Também teve outro campeonato que marcou muito, porque eu digo que marcou muito porque foram talvez os únicos que a gente fez campeonato grande, seletivo de ADCC, que a gente fez junto. Nessa de 2015, você não estava mais na Gracie Mag por algum motivo, você trocou, acho que você foi fazer assessoria do ADCC e eu estava lá cobrindo, ainda estava aprendendo a mexer nas câmeras. Eu fui entrevistar o Preguiça, eu fiz a entrevista com ele, eu falei, Preguiça, espera rapidinho que eu não sei colocar um microfone na câmera. Pô, o cara acabou de ganhar, Preguiça na maior humildade, ficou lá esperando, eu te chamei, você foi lá, conectou o microfone para mim, eu fiz a entrevista. E nesse dia, cara, a gente chegou muito cedo, teve várias coisas maneiras que nós vimos. O Davi Ramos perdendo peso para lutar, e ele teve uma das melhores performances da carreira dele, o que acabou se repetindo no evento principal. Ele pegou todo mundo aqui no time. Total. Eu lembro do Davi perdendo peso, né? Mascando chiclete lá de manhã para cuspir o resto do peso que tinha para bater. E ele batendo 7-7, muito forte ainda. E eu falando assim, caraca, Davi, como é que você vai bater 7-7? Ele falou assim, eu bato 70 para MMA, isso aqui é mole.
chegou lá, bateu 7-7 tranquilão, recuperou, se jogou na seletiva, pô, arregaçou na seletiva, finalizou. Não, finalizou ou ganhou o Caloquinha? Eu não lembro se ele finalizou o Caloquinha na Finalizou final. todo mundo. Aquela, se eu não me engano, Então, ele aí. finalizou todo mundo aquele dia. Então. E o Caloquinha também tava duríssimo, cara. Tava pegando a galera no sapato lá do jeito dele, Esse dia chamou a do início ao atenção fim. também foi o Isaac, que ele ainda era faixa roxa e fez a final com o Preguiça, né? Sim, o Isaac sempre foi um cara proeminente, digamos assim, né? Ele sempre se destacou. E, assim, o lado da chave dele estava mais macio, né? Mas não tira o mérito dele. Foi chegar na final de seletiva de faixa roxa, na seletiva da DCC, que pode entrar qualquer um, é mérito total dele. Só que teve uma luta duríssima de semifinal, que foi o Preguiça com o Vitor Estima, né? É Aquela verdade. luta ali foi. Pô, aquela luta ali foi espetacular. Você que Mas o ouviu, final. Mas o. ver essa luta só no canal da Grace Mac tá lá, hein? Tá lá, tá lá, tá lá. Foi você que filmou. Isso. Mas o Isaac vendeu caríssimo pro Preguiça ali, aquela final. Até 9-9, né, Vitor? Isso, até 9-9. Quem Então, ganhou sensacional. acima de 9-9 foi o Tussa na época. Não, peraí. Então Tussa ganhou não, do Chocolate, acima de 9-9. é verdade, é verdade. Caraca, Chocolate chegou a lutar depois do ADCC 2015. Chocolate, sangue bom toda a vida. Forte abraço aí pro Chocolate. Tem um pouco que eu não vejo ele. Foi bom Mas, aí, demais. aquela seletiva. Ainda teve entrevista com o Tussa aí naquele dia. Cara, aquele dia foi sensacional também. Outra seletiva. A seletiva do ADCC é muito Irado. bom, né? Sempre recheado de craques, né? A seletiva do ADCC. Todo mundo quer lutar no ADCC, cara. E, Arthur, parte legal da profissão é quando você começa a viajar, né? Você vai para outros estados, outros países. O que você mais te marcou nessas viagens que você fez, principalmente no UFC? Você chegou até a aparecer uma vez no canal oficial da empresa fazendo uma pergunta. Foi maneiro. Ah, cara, bem, eu acho que vou situar primeiro quem tá vendo. Eu, quando entrei na Gracie Mag, eu entrei para fazer a cobertura de MMA, né? Eu tava na Tinogueira e saí da Tinogueira tal e fui chamado para trabalhar no PVT. Ao mesmo tempo, eu recebi um convite para ir para o PVT e outro para a Gracie Mag. Só que a Gracie Mag era mais perto da minha casa. E o PVT era lá na Barra, eu morava em Copacabana, era muito longe. Aí eu falei pro Marcelo Alonso, falei, pô, Alonso, eu fiz uma entrevista também na Gracie Mag e eu acho que eu vou pegar essa proposta da Gracie Mag. Ô, Alonso, você vai para a Gracie Mag, você vai fazer jiu-jitsu, né? Você sabe que você não vai fazer MMA. Falei, não, pô, os caras estão me contratando para fazer MMA. Eu achei que eu ia fazer MMA o resto da minha vida. E de lá, mudaram minha parada toda para o jiu-jitsu. Mas como eu ainda tinha uma noção de MMA, já tinha cobrido MMA, sempre que tinha uma cobertura de MMA fora do Rio de Janeiro, acabava que eu ia, né? Eu fiz cobertura em vários estados, né? Fui para os 4 cantos do Brasil, Brasília, para o sul, para o Amazonas, para o Nordeste, para o Norte. Então, viajei bastante no MMA e foi muito legal. O UFC eu fiz também em outros estados, fui para BH, fui para São Paulo. E é sempre diferente, né, cara? Porque esse negócio da cobertura, você pensa que às vezes você tem toda uma equipe por trás, mas na esmagadora maioria das vezes é um repórter só. Você foi para Gramado, foi com o Dunlop, não foi? Quando teve a Cara, seletiva de Gramado? interessante nessa aí. Foi a Ai, chamei. minha primeira viagem sozinho. Foi sozinho. Até então eu ia com o Dulop, ele se atrasou. Aí eu falei, cara, não é possível. Como que eu vou entrar no avião sem o meu chefe, cara? Como que eu vou fazer isso? É o primeiro campeonato que eu vou cobrir na vida, meu Deus do céu. Aí até então que o Dulop me liga, fera, então, vai ser só você mesmo, abraça essa causa aí. Eu entrei no avião muito nervoso. E eu não sabia como abordar os atletas, eu não sabia como chegar, como lidar com isso. Tanto que teve uma experiência legal. Cavaca, um dia ouvir essa entrevista, ele vai até confirmar isso. Que eu cheguei para entrevistar ele e travei. Falei, Cavaca, eu sou repórter da Gracie Mag, queria fazer uma entrevista com você. Ele, tranquilo, pode fazer. Aí eu fiquei olhando para ele assim, então depois eu falo com você, então.
Aí ele, ué, mas você não vai fazer entrevista? Cara, eu fiquei com... Deu um branco tão grande na minha mente que não saiu nenhuma pergunta, porque eu estava muito ansioso, nervoso ali por Sim. fazer um bom trabalho que acabou não saindo. Mas, de novo, estava lá com as folhezinhas lá, o que me salvou para fazer um texto foi isso. E eu lembro, cara, que eu escrevi a matéria no computador do hotel, cara, que nem notebook eu tinha. Eu só tinha um celular. Cara, eu vou com o meu computador para qualquer lugar, tiro foto, escrevo matéria, mas antes era na guerra mesmo, cara. E era um negócio corriqueiro ter computador no lobby do hotel, né? Então, hoje em É, dia, hoje em dia é difícil, eu né? Todo fiz mundo tem seu só. laptop. Aí foi com que eu consegui fazer a matéria e foi, pô, bem marcante para mim isso, cara. Só deu ruim também quando o Dom falou assim, ó, tu vai entrevistar um Minotauro hoje. Eu falei, não, como que eu vou fazer a pergunta na frente de todo mundo? Aí ele falava assim para mim, cara, você é repórter ou não? Repórter não pode ter vergonha, mas eu falei, cara, como que eu vou fazer isso? Aí eu lembro que eu peguei o microfone e falei, Minotauro, o que é a sua experiência no jiu-jitsu? O que você lembra do jiu-jitsu? Aí ele, hã? Eu falei, queria que você falasse um pouco o que você lembra do jiu-jitsu. Uma pergunta, tipo assim, aleatória demais, mas ele acabou respondendo, deu até uma declaração maneira, mas foi aí que eu fui amadurecendo, primeira viagem sozinho e tal, foi maneiro pra caramba. Aprendendo a ferro e fogo, né, Vitor? É uma máxima, né? Mas com Tererê tu não travou, né? Essa história boa do Tererê. Tererê. Não, Entrevistamos ele no. Foi no Tijuca ou foi no Municipal? Foi no foi no Tijuca, foi no Tijuca, Tijuca. mas porque você falou assim, você falava pra mim, você vai aparecer ou não? Eu falei, não, não, não vou não. Não, e tu vai aparecer. Eu falei, não, cara, vamos perguntar daqui. Do nada tu botou a câmera, pergunta, pergunta. Aí saiu um monte de pergunta maneira lá na hora, a entrevista ficou muito bacana, foi legal demais. Mas Assim. é isso, tem que ser engrenar para frente e vai embora. O repórter não tem muito tempo de pensar. É um negócio que a gente aprende também na faculdade, né? Você tem que ter uma pergunta. Você não sabe, nem sempre você sabe qual personagem vai aparecer. Então você tem que, além de ter a desenvoltura e para poder fazer uma pergunta, você tem que ter uma pergunta para qualquer um. Você vai na intenção de entrevistar o Tererê, mas aí aparece o Minotauro. Você não tem uma pergunta para o Minotauro, você tem que ter uma pergunta para o Minotauro. E são coisas que a gente aprende na prática, né? A faculdade ensina, mas a prática é outro cenário, né? Outra realidade. Nesse dia, Ou, nesse pois não. Rio Open 2014, lembro que você entrevistou o Rorion Grace. Foi o Rorion? Rorion Grace. Foi na porta do Sobre Tijuca. dieta Grace, né? Como a galera poderia dar o primeiro passo na dieta Grace. Teve o Saulo Ribeiro, teve Tererê. Agora o Rio Open, eu não sei se esses caras aparecem aqui novamente, até porque do que a gente está vivendo no mundo hoje, né? Mas Rio Open aqui, cara, naquela época a galera falava que você ganhar um Rio Open era muito mais difícil do que tu vencer um brasileiro. A galera dava muito valor ao Rio Open, né? Sim, sim. É porque há uma evolução dos campeonatos, né? Não só nos campeonatos, como nos formatos. Hoje em dia a gente tem uma realidade diferente do jiu-jitsu, né? Boa parte dos atletas, assim que eles ganham destaque, eles vão para fora. Hoje, no cenário do jiu-jitsu, tem muito mais oportunidade para os atletas irem para outros lugares, né? Antigamente se concentrava no Rio e São Paulo. Você tinha grandes atletas no Rio, os de São Paulo, eles ficavam cruzando, né, a ponte aérea Rio-São Paulo, às vezes de ônibus, né, boa parte das vezes, para vir competir aqui no Rio e saiu do Rio para São Paulo. Mas hoje o cara ganhou um pouquinho mais de destaque, ele recebe um convite para competir, ensinar jiu-jitsu nos Estados Unidos, na Austrália, em Abu Dhabi. Então, sempre fica mais complicado de ter esses grandes medalhões do jiu-jitsu nesses torneios, né? A gente passou, por exemplo, 2013 ou 2014, agora você vai me lembrar, 2014, teve o do Leandro Lô, no 2014. absoluto. Primeiro Então, ele já absoluto, era... primeiro absoluto que ele ganhou da IBJJF. Diga-se de passagem. Então, Foi o primeiro e ele absoluto. já era o quê? Ele já era o quê? Bicampeão? Tricampeão mundial? Eu acho que ele já era bicampeão mundial, cara. Pois é, você vai ver, você não vê hoje um campeão mundial lutando o Rio Open, por É. exemplo. É Difícil. difícil. Tem, mas é difícil. Então, é um negócio que é a evolução do esporte, né?
Hoje em dia tem mais patrocínio também, é mais fácil, cara, sei lá, não vou lutar um Rio Open, porque eu vou guardar para, de repente, receber uma proposta de uma luta casada, de repente eu vou para os Estados Unidos para fazer um camp, para fazer um seminário, de repente eu vou guardar o meu corpo, meu treino para lutar um brasileiro. Antigamente não tinha muito isso, sem contar que a gente fala hoje de Rio Open, mas são 4 edições do Rio Open, hoje em dia. É o Summer, Fall, Winter e faltou algum que eu já esqueci. Então, o que acontece? Antigamente era um Rio Open só, às vezes 2 no ano. Então, quando que a gente vai ver um Rio Open, um absoluto, de um lado, Leandro Lô Preguiça, do outro, João Gabriel, Alan Fifou. Pois é. Só aí, Não, João Gabriel, Leandro Lô e Preguiça. Quando você vai ver um Rio Open com esses 3 caras lutando no absoluto novamente? pois é. Também porque eles já estão... Eles estão outro nível também de jiu-jitsu hoje. Hoje em dia a gente tem que falar de os caras estão chegando. Paulo Miau também se arriscou nesse Rio Open no dia também. Verdade. Lá, Cascão. Seria legal ver esses caras lutando no Brasil novamente. Tem essa do Paulo, lembrou a história da medalha. Tu lembra dessa, Vitor? Conta essa história da medalha. Foi o Paulo, foi o João? Foi o Paulo, né? Foi Paulo Miau. Então, o Paulo Miau foi campeão lá no Rio Open. Mas o que acontece? As premiações acontecem junto com outras lutas, né? Então não tem, tipo, todas as finais e vai para premiação. Então, enquanto estava tendo uma final, o Paulo foi para receber a medalha dele, de campeão da categoria. E eu vi que ele tinha recebido a medalha, estava tirando foto aqui, eu vi que ele recebeu a medalha e corri. Aí ele já tinha saído do pódio, segurou a medalha na mão e saiu andando. Aí eu parei, eu falei, pô, Paulo, sempre foi super gentil comigo. Inclusive, não acho que foi grosseria da parte dele, só para deixar claro. Sempre atendeu a gente na medida do possível deles no início de carreira, que eles eram focados até demais. Parei o Paulo, falei, Paulo, por favor, você pode colocar a medalha, por gentileza, para eu tirar uma foto? Aí ele virou para mim e falou assim, não posso, essa aqui já passou. Aí foi embora. Ele não colocou a medalha de novo, porque aquela medalha ele já ganhou e já passou aquela. Agora é a próxima. Então, eu entendo a mente deles, assim, como é que funcionava e tal. Hoje em dia eles estão numa outra fase da carreira, mundiais e tal. Mas naquela época ainda era a busca de um sonho, né? Então, eles estavam extremamente focados e deu certo. Não, crítica nenhuma. O formato que eles fizeram para alcançar o sonho deles foi completamente funcional. Hoje em dia estão muito mais soltos, né? E feliz de ter participado de várias coisas, não só essa da medalha, como entrevistas e etc e tal. Tudo história. Eu lembro de outra história do Paulo e do João, que eu vi, eles estavam no europeu ainda, de faixa roxa, aí no hotel conversando com um celeiro de craques na época, Patrick Caldi, Márcio, Vitor Honório, uma penca de astros hoje do jiu-jitsu que eram faixas de base naquela época. Aí falou assim, vamos dar um rolê ali no shopping. Pô, para amanhã a gente luta, vamos dar um rolê ali no shopping. Bom, Paulo, vamos, João. Eles foram, né, quietos, como sempre. Aí o Paulo estava com um kimono, botou o kimono na mochila. Aí alguém perguntou para ele, Paulo, por que você vai levar o kimono na mochila para o shopping? Ele, vai que tem um absoluto perdido aí. Naquela época eles eram muito fominhas de treino, muito fominhas. Eles lutavam todo fim de semana em São Paulo. Eles eram notícia todo fim de semana. Em qualquer lugar de São Paulo, eles estavam lá por um absoluto para conseguir dinheiro para pagar as viagens. Eu lembro que eles sempre foram essa correria, assim, lutar para investir. E por conta dessa insistência, persistência, eles alcançaram o objetivo. Era muito engraçado ouvir essas histórias deles. E até hoje, né, em São Paulo tem muito campeonato, assim, valendo dinheiro no final de semana. Dá para viver disso, né, no caso, mas tem que ter disposição também para ganhar, né, porque vai pagar a inscrição de campeonato todo final de semana e não ganhar é complicado. Funciona para esses caras, né, que são fora da curva, como o Paulo e outros exemplos. É verdade. E, Arthur, você também cobriu muito MMA nacional, né? Recentemente você fez um post no seu Instagram falando de como você viu o Durinho conquistar o primeiro cinturão dele na carreira. Eu queria que você relembrasse um tempo dessa época, como é que era cobrir a MMA nacional no Brasil, onde
ali foi o ponto inicial para grandes nomes do esporte hoje, que estão até no UFC, que já foram campeões aqui no Brasil e venceram em Las Vegas, em outros estados dos Estados Unidos. Eu queria que você falasse um pouco disso. Cara, eu tive o prazer de ver grandes nomes do MMA dando os primeiros passos aqui no Brasil. Durinho foi um deles, ele já estava na quarta luta dele, eu acho. Foi para a quinta, aquela vitória lá no MSA. Foi uma história legal. O Durinho eu acompanhei boa parte da história dele, né? Ele lutou esse evento lá aqui no Rio. Depois ele foi para Maceió lutar o Coliseu lá, que deu aquele nocaute lá no Paulo Bananada. Eu estava lá, eu e o Marcelo Baroni, na época repórter da Tatame. Depois ele lutou um face-to-face no Rio e foi para o UFC. Então, é o tipo de coisa que a gente vê nascer, né? Tem outros exemplos. Eu vi o José Formiga fazendo a última luta dele antes de ir para o UFC, tem 10 anos também, quase. Tem vários caras, Ildemar Marajó. Alguns exemplos, né? O Rodolfo mesmo, eu vi a primeira luta dele de MMA, que foi em São Paulo, no Arzalet. Depois vi a segunda, a primeira e a segunda, então, acho. Se bem me lembro, posso estar enganado. A primeira luta dele foi no Arzalet, que ele ganhou o... Eu esqueci o nome do cara, um cara do Kirguistão, que tem um nome muito complicado. Depois ele lutou no Chotô. As duas lutas eu estava lá para fotografar. Nesse do Arzalet eu estava como assessor de imprensa do evento. E é muito legal porque você vê o nascimento. A gente viu o nascimento, entre aspas, né, de vários atletas famosos no jiu-jitsu. Eu tive ainda a oportunidade de acompanhar alguns do MMA. E é gratificante porque é recompensa do trabalho, né? É difícil não, né? Se você se propõe a fazer o seu trabalho, a sua chefia, né, a direção do veículo que você trabalha, tem que confiar em você plenamente para te mandar para um torneio fora da sua redação, né? Porque existem diversos entraves. Inclusive, a gente estava falando das viagens internacionais. Imagina, você vai fazer uma cobertura de um evento num outro país, numa outra língua, você nunca esteve lá, você nunca chegou lá. Então, há de se ter confiança plena. Então, você tem que responder à altura. E, vários personagens, sei lá, estava falando esses dias com o Charles do Bronx, que está aí no ápice da carreira dele no UFC. E, entrevistei ele certa vez na escada do Clube da Portuguesa, em São Paulo, durante um Jungle Fight. E, Ronaldo Jacaré, Gabi Garcia. Então, a gente acompanha esse cenário todo, e o MMA e o jiu-jitsu meio que se misturam, né? Se a gente pegar bem do início, a gente conhece muitos deles que vão para MMA. A gente acompanhou esses dias aí o Yuri, né? Você saiu de Itaboraí, veio para o Rio para pegar um pouquinho do treino dele, né? E o Yuri, a gente acompanhou no jiu-jitsu de kimono, jiu-jitsu sem kimono, lutando a DCC e tudo mais. E, nossa história acaba se misturando com a história desses caras, é muito legal. E, Arthur, você citou um nome aí que me fez lembrar de uma história que você me contou nessa tua ida para São Paulo com o Jacaré, sobre o Jacaré do hambúrguer. Ele falou assim, chamou vocês para lanchar. Aí, no final, ué, não vai pagar não? Aí o Jacaré, paga vocês aí, eu dou entrevista para vocês toda hora. Como é que foi essa resenha aí? Não, ele pagou. Sobrou uma merreca ali, entendeu? Na hora de dividir a conta. Aí falou, não, tá pago. Foi embora. Jacaré é sensacional, cara. Esse dia, nós estávamos em São Paulo para fazer a cobertura. Eu estava com o Gustavo, que trabalhou na Tatame, hoje está no Globo Esporte. Saímos para comer um hambúrguer no The Fifties que tinha ali no Itaim. Eu, Gustavo, Ronaldo Jacaré e o Dr. Rickson Moraes, que é faixa preta de jiu-jitsu, e pedimos um hambúrguer e tal, não sei o quê. Aí o Jacaré, veio o hambúrguer do Jacaré, ele já pediu outro. Aí eu falei assim, caraca, Jaca, vamos tirar uma foto aqui. Eu peguei meu hambúrguer para tirar a foto e virei pro Jacaré com o meu celular pra gente tirar uma foto. O Jacaré já tinha comido o hambúrguer dele inteiro. Assim, 2 mordidas, assim, um monstro. Aí sobrou um pedacinho. Eu tenho essa foto em algum lugar. Eu acho que eu perdi, mas eu acho que ainda tenho essa foto. Tá perdida por aí, nos meus arquivos. Aí ele com um pedacinho de hambúrguer assim na mão, ele apareceu assim na foto. Ele já tinha comido o hambúrguer todo. Na hora de rachar a conta, sobrou uma merreca lá.
Acho que ele tinha pedido 2 lanches, a gente tinha pedido um só, e sobrou alguma coisa ali na meiuca, e falou assim, não, já dei entrevista, já tá pago, já, vambora. Foi embora. Mas não deu calote, não, o cara pagou a conta. Muito maneiro, cara, porque o Jacaré, todo mundo vê aquele cara monstruoso, né? Finalizador pra caramba, pensa que o cara deve ser um monstro, não deve nem querer falar com ninguém, mas é um cara carismático, gente fina pra Muito. caramba. Super Tem uma solto. outra história. Tem uma outra história do Jacaré, quando nós fizemos na Gracie Mag o lançamento do kimono do Jacaré, você deve lembrar. Uma capa que a gente fez com o Jacaré e o Alano Guedes. Alano Guedes Jacaré na capa, foto do nosso amigo Gustavo Aragão. E a gente chegou, Gustavo Aragão e eu, chegamos depois do treino da X-Gym, ali no Barro World. O Jacaré tinha treinado e tudo mais, e ele tinha esse compromisso de fazer essas fotos para Coral, que era o kimono da época. Aí o Jacaré tava meio assim, né? Tinha acabado de treinar, tava cansado, tinha que tirar foto ainda. Botou o kimono e tal, super solícito. Fez as posições lá no Get para sair na foto. Quando terminou a sessão de foto, eu falei assim, pô, Jacaré, vamos fazer uma entrevista rapidinho? Ô, Jacaré, pô, já treinei, já tirei foto. Agora tem que dar entrevista, tô cansado, tô com fome. Pô, essa entrevista é complicada. Eu falei, pô, Jaca, eu não vou ter outra oportunidade de fazer essa entrevista com você. Aí o Jacaré falou assim, não, então tudo bem. Tava completamente azedo, mas foi solícito, profissional demais, atendeu a entrevista, fez uma ótima entrevista, inclusive, para a gente. Então, o que a gente fala do profissional, né? Às vezes, nós, na nossa profissão, estamos cansados, com fome, estressados da vida e tal, mas o profissional tem que vir acima. Esses caras que são de luta, eles têm uma resistência mental muito superior, a gente tem muito que aprender com eles, cara. É verdade. E, Arthur, falando de ser super solícito, nós já vamos entrar nesse assunto aí da comunicação atual. Eu queria que, para finalizar a história da tua carreira, eu queria te perguntar 2 momentos. O momento que mais te marcou na sua carreira jornalística e o momento mais resenha, treta que você teve na sua carreira também. Cara, eu acho que os momentos que marcam mais são sempre as viagens, né? A parte boa e a parte ruim do trabalho, digamos assim. A parte boa porque você tem a oportunidade, por conta do trabalho, de conhecer lugares que você jamais imaginaria, né? Eu fiz 2 coberturas internacionais que me marcaram muito, que foi o World Pro em Abu Dhabi e a final do Spider Championship, que foi na Coreia do Sul, em Seul. Que foram 2 momentos marcantes, não só pela distância da viagem, por outro país, você tem a oportunidade de conhecer outra cultura, mas a responsabilidade que você tem. Estava falando antes sobre a barreira da língua, né? É sempre complicado. Eu falo inglês, mas é sempre complicado, né? Não é a sua língua nativa e você fazer uma cobertura em outra língua e poder se locomover, se resolver, né? Em outra nação é sempre complicado, não só pela barreira da língua, mas pela barreira cultural. Mas assim que você sai do avião, você chega num outro aeroporto, uma outra realidade, outros ares, outra visão, outros carros, outras pessoas. É muito gratificante e eu acho que são os momentos mais marcantes, né? 2019, que eu fiz essas 2 viagens, né? Para Abu Dhabi no início do ano e para a Coreia mais para o fim do ano. 2020 iria para o Mundial. Eu não tive essa oportunidade de descobrir um Mundial em loco, iria em 2020. Acabou que veio a pandemia, tudo no seu tempo. Mas foi a parte mais legal, é sempre a parte mais legal, né? O tipo de entrevista, o tipo de bastidor que você consegue captar nesses campeonatos. Porque quando você vê campeonatos no Brasil, tem várias mídias, né? Portais e tudo mais. Quando você vai para um campeonato desse mais longínquo, você tem a oportunidade de estreitar um relacionamento com alguns atletas que você não teria. E isso vai para a parte da parte que foi mais complicada, digamos assim. Falando na cobertura internacional também, cheguei na Coreia do Sul e no primeiro dia eu fui almoçar e calhou de eu encontrar com o Bruno Alfacine no shopping, que tinha por baixo do hotel. A gente almoçou, trocou ideia e tal. Eu falei, pô, se tiver um treino, me avisa. Aí o Bruninho falou, pô, vai ter um treino agora, pô, eu com o Rodolfo, a gente vai lá em cima na academia, vamos dar um treino. Falei, pô, beleza, vou lá. Chegando lá, encontrei
o Leandro Lô, com o Levi Jones Leary e o Murilo Santana. Eles já estavam dando um treino e tal. Lá cheguei, cumprimentei todo mundo e tal. Filmei um pouquinho desse treino do Lô com o Levi, que na época defendiam a mesma bandeira, digamos assim, né? O Murilo responsável pela Unity, o Leandro Lô já era Brotherhood, mas acaba que todo mundo filho do Cícero Costa ali, todo mundo junto. E depois desse treino, o Murilo chegou e falou assim, pô, Rodolfo, para dar um treino, se quiser dar um treino aí com o Levi, pode dar. Aí beleza, armaram ali aquele treino, estavam treinando. E eu tô ali como repórter. Não tô ali passeando, né? Eu tô ali fazendo meu trabalho, tava de uniforme, Gracie Mag, câmera na mão, tranquilo. Eles estão treinando e eu filmei esse treino. E o treino foi muito legal, inclusive. E assim que terminou o treino, fui, filmei eles ali e tal, desliguei a câmera, conversei com todo mundo, voltei para o quarto do hotel, fiz a edição do vídeo e publiquei. Rodolfo Vieira, Levi Jones Leary no bastidores do Spider. E aí o Rodolfo me mandou uma mensagem, ele falou assim, pô, Arthur, não queria que você postasse esse vídeo, porque eu tô dando um treino ali à vontade, mas estou mostrando um pouco do meu jogo, essa luta é muito importante para mim, valia 100 mil dólares, valia $100 mil, um dinheirão, né? Já 2019 já tava, o dólar já tava R$5, R$4, quase 5, sei lá. Então, pô, é uma luta muito importante para mim e tal, pô, eu queria que você tirasse esse vídeo. A pedir 1 milhão de desculpas pro Rodolfo, né? Não tinha intenção de expor nada dele, né? Achei que estava tranquilo ali. Eles não fizeram um treino pegado, eles fizeram um treino solto, movimentação, mas provavelmente expôs alguma coisa da estratégia do Rodolfo. E eu entendi perfeitamente. Tirei o vídeo do ar. Muito triste, mas tirei. Algumas pessoas viram, né? Ficou no ar um bom tempo. Não um bom tempo, não. Acho que 1 hora, de repente menos de 1 hora. Mas eu ainda tenho esse vídeo guardado, então qualquer dia desse eu vou pedir ao Rodolfo mais uma vez. Inclusive, se o Rodolfo ver, Rodolfo, por favor, libera a gente a postar esse vídeo. Espera aí, Rodolfo. Pô. E agora nós vamos mudar para a parte da... Falamos bastante da tua história, da tua experiência. Agora nós vamos levar para um lado mais técnico. Como você enxerga no cenário nacional da comunicação no jiu-jitsu hoje? O que você tem de... O que é a nossa comunicação hoje tem de pontos positivos e o que precisa melhorar, na sua visão? Digo de modo geral, não só os profissionais, sim. Mas como um todo, os atletas, eventos, tudo. Sim, eu acho que primeiro a gente tem que falar sobre o nosso lado em si, que é o lado de cobertura. Quando eu comecei a trabalhar no jiu-jitsu, a gente tinha o clássico da comunicação do jiu-jitsu, né? Gracie Mag, Tatame. Alguns outros portais menores e tal, já acho que quando eu comecei ainda não tinha não sei se já tinha o BJJ Forum lá do Bruno, não. Mas talvez já tivesse, e também faz um trabalho muito legal, o Bruno é comprometido, tal, ótima pessoa, só que naquela época era feito por profissionais de comunicação, estagiários, eu e você, né? Eu no finalzinho do meu estágio, você começando, mas por profissionais, já fazemos faculdade e tudo mais. Hoje em dia a gente tem um cenário diferente. Hoje em dia a comunicação do jiu-jitsu é maior, porque além de terem mais portais, existem mídias sociais. E o poder de mídia social é um poder mais fácil de ser comunicado, né? Uma pessoa com interesse no esporte vai e cria uma mídia e se comunica por aquela mídia para uma infinidade de pessoas. Só que nesse aspecto existe um pró e um contra. O que é o pró? O pró para a gente é a divulgação do esporte, o crescimento do esporte. Isso é sempre importante, porque o nosso esporte cresce, nós crescemos juntos e todo mundo sai ganhando. O problema é que mídias digitais feitas por pessoas que não são profissionais, por vezes, trazem problemas. Existe a ética da profissão, existe a responsabilidade da comunicação, entendeu? Tudo que a gente fala é com responsabilidade. Na maioria das vezes, nós, repórteres de mídia, né? Você com a sua empresa de comunicação, eu como repórter da Gracie Mag, não falamos por nós. Não é a palavra do Vitor, não é a palavra do Arthur. É a palavra da empresa, do veículo que nós representamos.
e nós sabemos da responsabilidade que tem sobre qualquer coisa que a gente noticia ou comunica. E isso é um negócio que as mídias digitais que trabalham com jiu-jitsu têm que colocar em consideração. Porque isso, da mesma forma que você pode ganhar muitos cliques, muita repercussão e ganhar imagem para si só, você pode estar tacando pedra no seu próprio telhado. A gente aprendeu isso juntos dentro da Gracie Mag, que o nosso trabalho é engrandecer o jiu-jitsu. Eu acho que essas mídias menores, portais, Instagram, Facebook, que seja, que fala sobre o jiu-jitsu, tem que colocar a mão na consciência também. Tem que saber que tem responsabilidade no que vai falar, no que vai comunicar, no tipo de informação que dá, porque a gente pode não só complicar uma equipe ou, de repente, cercear a carreira de um atleta novo, sei lá, falar mal de um atleta ou expor alguma coisa que apareceu na internet, alguma coisa assim. Sei lá, a gente já teve alguns casos, né? De onde veio, se é fato, se é fake. Exato. Hoje a gente vive muito isso com fake, né? Eu ouvi, vou publicar aqui no meu Instagram, mas publicou, rodou o mundo e no final não é verdade. Você vê que existe casos desses em grandes esportes, como futebol, basquete. Então a gente tem que vigiar muito no que a gente vai postar. Lógico que nós dois não estamos aqui dizendo que ninguém possa fazer. Longe disso. Claro. Nós estamos aqui te dando uma consciência. Faz, mas faz certo. Faz com responsabilidade. Escutou uma coisa, quer publicar, chega no personagem que está sendo citado e pergunta se é verdade, se aconteceu realmente isso. Lógico que nós temos exemplos no esporte de atletas naquele hype do MMA, mas muitas vezes esses atletas sofrem com isso. Às vezes eles realmente não falaram nada e pelo fato de não gostarem deles, páginas colocam palavras que ele jamais teria dito e vende como se fosse isso. Então já joga para a massa e a massa bate e nisso o nosso esporte fica cada vez mais difícil de atingir o outro público fora da nossa comunidade. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Não, exatamente. É o que a gente falou da responsabilidade, né? Sempre que a gente fala alguma coisa, a gente tem que ter o mínimo de certeza. Nem sempre a gente consegue apurar a fundo uma informação, mas não é por falta de busca. Jamais. Sempre que você vê alguma coisa publicada num veículo de imprensa de respeito, digamos assim, teve uma pesquisa, teve uma apuração, teve uma busca para você saber o fundo daquela informação. E nem sempre o que a gente ouve é passível de ser publicado, porque afeta muita gente, afeta muita coisa. Então, há de se ter responsabilidade. Eu acho que todo mundo que trabalha com isso, se quer trabalhar com comunicação, tem que entender como se faz comunicação. Verdade. E, Arthur, dificuldades hoje da comunicação para entrevistar os atletas. Eu vi que muitos criadores de conteúdo, até repórteres próximos a mim também, reclamam muito que os atletas hoje estão... Não é que estão se fazendo de difícil, mas eles criam uma barreira hoje para não dar mais entrevistas. Na visão deles, eles acreditam que só a rede social ali é importante. Se ele falou ali, ele não precisa dar entrevista. Então, eu queria que você falasse disso. Já chegou a passar por isso, ter uma dificuldade de fazer entrevista? Como você lidou com isso? E a importância do atleta conceder entrevista para o crescimento do esporte. Uhum. Existem 2 pontos nessa história. Uma, às vezes o atleta acha que não é importante. Outra, às vezes o atleta quer controlar o tipo de informação que chega da parte dele para a mídia. Isso é complicado, porque o cara, às vezes, ele quer controlar o tipo de informação para ele poder só colocar na rede social dele. Às vezes ele fica parado no prisma dele. Nem todo fã de jiu-jitsu é fã daquele personagem em específico. Então, às vezes, a mensagem dele acaba morrendo dentro da própria bolha. E isso é ruim para ele também. Ele é famoso, ele recebe... tem muitos seguidores e tudo mais, ele fala assim, eu não preciso da mídia, eu vou falar só para o meu público. Mas o público dele não é diversificado, o público dele é fã dele. Ou gosta do trabalho dele, ou quer acompanhar o trabalho dele, fica morto ali na bolha. E a outra coisa é que nem sempre o que ele quer expor, ou que ele gostaria de expor, é o interesse do público.
porque o atleta pensa como atleta, logicamente. O repórter, ele pensa como leitor. Muitas das vezes, quando a gente vai fazer uma entrevista, a gente pergunta o que o leitor quer saber. Eu sou fã de jiu-jitsu também. É difícil eu ser fã de personagens em específico. Sou fã do trabalho deles, de como eles lutam e tudo mais. Então, a minha curiosidade é a curiosidade do leitor. Eu sei o que eu quero saber para poder passar aquilo para o meu leitor. Então, se o atleta, no caso, ele quer centralizar a informação para ele ter o controle, isso é arriscado demais. Porque ele deixa de passar uma mensagem que ele poderia passar para muita gente. O fato de ser difícil, às vezes, de entrevistar é complicado. Às vezes o atleta está ocupado camp, há de ter muita sensibilidade também do entrevistador, do repórter, até do cara de uma mídia menor. Voltando ao Charles do Bronx, eu mandei mensagem para ele esses dias, eu falei assim, pô, Charles, vamos tentar marcar uma entrevista, porque você ainda não está em camp de luta. Porque a hora que você entrar em camp, eu não vou te mandar mensagem mais para nada. Porque é um outro momento, o cara está focado em se preparar e tal, e às vezes ele pode até dar uma entrevista, não vai dar uma entrevista tão boa, porque ele está preocupado com outra coisa. Mas, no caso, e há de se ter essa sensibilidade também do cara que vai fazer a reportagem. Mas eu acho que o mais complicado nessa situação toda é, de fato, quando o atleta ou o treinador ele quer centralizar a informação para ele ter controle. Se ele quer ter controle de uma informação, basta ele negar, não quero falar sobre isso, ele tem esse direito. Ou, sei lá, atenuar de alguma forma. Manipular a informação não é legal, não é legal para o leitor, não é legal para o veículo de mídia, não é legal para quem acompanha o trabalho dele, pode achar, interpretar. Esporte. Exato, e é ruim, cara, é ruim em vários aspectos. Eu acho que, na medida do... tem que haver um equilíbrio. O atleta, o treinador tem que dar entrevista, sim, se ele for solicitado, encontrar a melhor hora, o melhor tempo, o melhor assunto, conversar antes com o repórter. Pô, sobre o que a gente vai conversar? É difícil a gente chegar e falar assim, ó, a minha entrevista vai ser sobre... Vou te mandar as perguntas que eu vou te fazer para você pensar antes. Às vezes não funciona, entendeu? Nem sempre dá certo. Mas sobre o assunto que a gente vai falar, a gente pode conversar antes. O repórter ele não vai querer fazer um ao vivo para te atrasar. A intenção do repórter raramente é querer atrasar o personagem. A intenção é elucidar um assunto, por mais que seja delicado, para o leitor. É informação para quem acompanha. Então, o personagem ele tem que se abrir um pouquinho mais para a entrevista assim, e também é bom para a carreira dele. Ele tem que entender isso. Cara, teve duas situações comigo, que aconteceu especificamente comigo. Teve um determinado atleta, que ele estava no início ali da faixa roxa, onde ele não tinha destaque, me perturbava no Facebook. Pô, ganhei isso, podemos fazer entrevista? Pô, ganhei isso, podemos fazer entrevista? Beleza, era interessante, ia lá, fazia. Aí ganhou o Mundial na preta. Deu uma entrevista. Solicitei ele 2, 3 vezes depois, sumiu. Na última agora, ele contou que não estava na vibe mais da entrevista e ele queria trazer tipo, como se fosse essa nova onda para o jiu-jitsu. Então, achei assim muito estranho da parte dele, porque quando ele precisava da mídia, ele estava sempre solícito, mas quando a mídia precisou da voz dele para alimentar os leitores, fazer o esporte crescer, ele se ausentou. Então, eu fico realmente muito chateado isso quando um atleta nega a entrevista. Eu realmente pessoalmente, eu fico muito chateado, mas fazer o quê? Cada um tem a decisão que toma, mas eu gosto sempre de expor a gratidão, né? O veículo estava lá desde quando você nem sabia que ia se tornar um astro. E hoje você coloca de lado e quer dar a entrevista só na hora que você quer. Pô, não funciona assim. Não somos o futebol ainda. Não somos o futebol para você querer falar que vai dar entrevista só numa coletiva de imprensa. Ainda não estamos nesse patamar. Para chegarmos nesse patamar, precisamos de você como dos outros atletas que dão entrevista, que falam sobre esporte, que compartilham a matéria, que está sempre apoiando o veículo de imprensa. Então,
que a galera que esteja ouvindo comece a pensar de uma forma diferente. Claro que nem todo assunto você vai querer expor sua opinião e você tem total direito de dizer não para essa parte, mas existem outras partes que você pode contribuir. Então, tudo que eu falo aqui, que eu citei, não estou dizendo que é para mim. Eu penso como crescimento do esporte, como um atleta quer ganhar dinheiro com o jiu-jitsu, eu também quero ganhar dinheiro com o esporte que eu gosto. Eu também quero crescer na profissão, no esporte que eu gosto. Então, para ficar bem para todo mundo, nós precisamos desse elo. Então, que 2021 a galera comece a valorizar mais as entrevistas. Eu não, concordo com você plenamente, cara. Eu acho que é importante não só para o veículo, mas para ele em si, cara. Como eu falei, se ele tenta centralizar a informação para ele, acaba que ele se mantém ali na bolha dele. Ele quer crescer, ele quer chegar. Se ele chegou num patamar em específico, para ele alcançar voos maiores, ele precisa pegar um público maior. Ele precisa que o esporte cresça. E faz parte dele também. Depende dele, não só de nós, depende dele também. É uma comparação, né? A nova geração pensa muito diferente de quem já fez muita história, né? Por exemplo, entrevistar um Roger, um Jacaré da vida, pô, você ligou, marcou e eles fazem. Agora, com o atleta nova, eles sempre falam, vamos falar de quê? Vamos falar do que eu já ganhei? É sempre, como você citou, eles querem ditar o que vai ser dito e não funciona dessa forma, assim. Mas existe em todos os círculos, não é uma situação atípica no jornalismo, faz parte da profissão, não é uma parada legal, obviamente, pelo nosso lado, nós somos repórteres. Existe às vezes, alguns casos, né, Vitor, existe a versão do personagem com a reportagem. Às vezes o jornalismo é muito demonizado, digamos assim, né? O jornalista só quer falar mal, o jornalista só quer fazer sensacionalismo. No nosso meio, no caso, que é um meio que ainda está em crescimento, né? Não só o esporte, como a cobertura do esporte, é mais difícil ter isso. Mas eles podem haver personagens que pensam dessa forma. Então, faz parte do nosso trabalho também elucidar isso, não só para os atletas, mas para os leitores, que o jornalismo é prestação de serviço. A gente está levando informação. A forma que a gente divulga alguma coisa é nossa responsabilidade, sim. Então, a gente tem sempre que mostrar que o nosso trabalho é sério, é com competência, com responsabilidade, e trazer o máximo de conforto para o personagem, para ele poder falar de um assunto delicado ou não. E é criar esse laço para ele que possa falar. Às vezes ele não quer falar, tudo bem, mas existe esse laço, esse compromisso, esse comprometimento do personagem com o profissional de mídia, e isso tem que estar sempre bem alinhado para que todo mundo possa sair ganhando. É verdade. Arthur, 2020 mudou tudo, né? Por causa da pandemia, nós aprendemos coisas novas, tivemos que nos adaptar ao novo. E eu queria saber a tua opinião, como você vê o rumo da comunicação agora, especialmente no jiu-jitsu, mas assim, num todo. O que mudou para você que está trabalhando direto, dorme e acorda falando em comunicação, você vive isso de perto. Eu queria saber quais são as dificuldades que você tem enfrentado agora e se algum ponto ou outro melhorou. A pandemia pegou todo mundo em cheio, né? Eu acho que o mais complicado da minha parte como repórter foi a ausência de campeonatos. A gente vive da exposição do atleta para comunicar o que o atleta faz, como que o atleta chega a performar bem no campeonato, num evento e tal. E 2020, a pandemia, acabaram os grandes campeonatos, né? Não tivemos o ADCC. O ADCC ia ser esse ano, já não vai ser. O Mundial 2020 foi cancelado, provavelmente o Mundial 2021, no período certo, né? Final de maio, início de junho, não deve rolar. Então, é complicado. Por causa das divisas e tudo mais, né? A gente teve o Pan-Americano aí, e é complicado com as divisas fechadas, né? Mundial Master também, rolou e tal, mas foi muito não é o mesmo campeonato. Não é o mesmo campeonato. Americano rolar sem os grandes nomes, foi... não é o mesmo campeonato. Então, diferente.
É complicado. A gente tem que esperar essa pandemia passar para a gente poder se reorganizar nesse aspecto. Contudo, a mídia não parou. Não parou. A nossa, como a gente já há algum tempo trabalha em home office, o trabalho dentro da Grace Mag não alterou muito. Então, a gente continuou fazendo cobertura e a Grace Mag, para quem não sabe, a gente bate sempre nessa tecla. A nossa missão não é ensinar jiu-jitsu. A gente fala dos benefícios que o esporte traz. E quanto a isso, a gente conseguiu trabalhar muito em cima. Sempre em contato com os professores, com os nossos GMIs, com atletas de ponta, sempre trazendo a visão deles sobre a pandemia. A pandemia acabou sendo a pauta de 2020, né? O que o atleta aprendeu, o que ele trouxe de superação para a academia dele, para o treinamento dele, para a cabeça dele. Então, tudo isso que acontece com os atletas de ponta, com os treinadores de ponta, acaba se refletindo para como o atleta médio, o praticante comum, o fã de jiu-jitsu vai aprender a passar por situações complicadas. O jiu-jitsu ensina, né? Quando a gente acaba tomando um aperto, se recompor, repor a guarda e começar do zero, né? Ou se apertar demais, bater e voltar de novo. Então, a missão da Grace Mag foi essa. Em 2020 foi mostrar que o jiu-jitsu não só ensina a gente a ser melhor no tatame, mas ser melhor também na vida. A gente pegou essas lições de quem entende, de quem passou por essas dificuldades e conseguiu se superar, e trouxe isso para o leitor. Então, 2020 foi isso. Esse iníciozinho de 2021 vai ser já o ritmo de retomada, e com certeza para 2022 a gente vai ter o cenário inflamado de novo, muito mais do que antes, muito mais do que antes. Eu acho que vai ter trabalho de sobra para a gente. Então, se quem estiver assistindo aí tiver a intenção de trabalhar com comunicação e jiu-jitsu, começa a estudar bastante aí em 2021. Quem sabe 2022 a gente não abre mais vagas para que novos repórteres lancem suas carreiras dentro do jiu-jitsu. Show de bola. Arthur, mais de 40 minutos de conteúdo, de uma entrevista muito bacana que eu tive prazer de fazer. Pô, você é um cara que me ensinou muito, me incentivou muito a melhorar como comunicador, como profissional, me incentivou a tirar foto. Hoje Muito puxão de orelha. muito puxão de orelha. Hoje eu tiro fotos nos campeonatos, no mundo todo, porque você incentivou pra caramba. E agora, para a gente finalizar, quero te agradecer pelo teu tempo, porque, pô, num domingo, estamos gravando num domingo, a vida de jornalista é muito corrida, quase não tem tempo para nada. Queria que você deixasse a maior lição que você aprendeu para a tua vida ao trabalhar com lutas. Cara, a maior lição de todas é clichê, mas quando você passa por isso, quando você vive isso, você aprende. É superação diária, cara. Nossa história, como eu falei no início da conversa, acaba se misturando com a história dos atletas. E todos eles, boa parte deles, né? Eu não vou falar todos porque sempre há exceções, né? Mas a grande maioria deles tem que passar por uma grande superação na vida ou no esporte, uma lesão muito grave, um problema de família muito grave ou alguma coisa assim, e eles sempre tiram uma lição de superação guiada pelo esporte. O próprio jiu-jitsu mesmo ensina, acabei de falar, que o aperto a gente tem que repor a guarda e voltar do zero. E essa superação acaba esbarrando na gente também, né, na nossa profissão. A gente comentou, né, que em 2015 eu saí da Grace Mag no início do ano, né, foi a época da recessão, né, deu uma apertada nas contas, eu tive que sair da Grace Mag, fiquei meio triste, né, obviamente, né, a Grace Mag é o trabalho da minha vida, adoro ser repórter e trabalhar com jiu-jitsu, mas aproveitei os 3, quase 4 anos de mídia que tinha na época e me reinventei, digamos assim. Saí da Grace Mag, fui ser assessor de imprensa da Copa Pódio, trabalhei com o Jefferson Maicá há muito tempo, aprendi muita coisa lá dentro da Copa Pódio, foi uma escola sensacional. Depois da Copa Pódio, fui trabalhar no ADCC, eu fui responsável pela comunicação daquele ADCC 2015, que foi histórico em São Paulo. E depois daquele ADCC eu voltei para a Grace Mag. Então foi a questão de superação, né? Eu não me deixei abalar,
por ter saído do veículo que eu gostava tanto de trabalhar e toquei a bola para frente. E acabou que o círculo se fechou, voltei para a mídia e cá estou hoje. E a questão da pandemia é a mesma coisa, né? Acaba que a pandemia vai dando uma apertada nas contas, vai dando uma apertada nas coisas que acontecem ao seu redor, vai ficando dentro de casa e tal. Mas também durante a pandemia eu fui convidado para trabalhar no BJJ Flix. Foi uma outra mudança na minha carreira e estou aprendendo várias coisas diferentes, fazendo produção para o BJJ Flix, viajei de novo, conheci outras coisas, tive outros desafios, e é sempre superação. Os atletas ensinam a gente a tirar sempre proveito das partes mais difíceis da nossa carreira, da nossa vida, e trazer aquilo como aprendizado e saber dar a volta por cima. Eu acho que superação sempre vai ser a palavra que move a gente, não só na profissão, como na vida. Que aula. Arthur, muito obrigado pelo teu tempo, irmão. Satisfação sempre falar com você, cara. Não só aqui na frente do vídeo, como sempre quando você me manda mensagem, a gente falar sobre jiu-jitsu, falar à toa, não só de trabalho, mas como falei para você também no início, foi a entrevista que eu tive o maior prazer de fazer. Estou muito feliz e espero ter agregado aí para quem acompanha o Fightcast. Galera, fica ligado, o Fightcast tem muita novidade para 2021. Arthur, até a próxima. Valeu, camarada. Um abraço.